A audiência pública de hoje é para a gente discutir a lei orçamentária do exercício 2020. A LOA, assim como o PPA e a LDO, são instrumentos de planejamento. O PPA ele contém programas e ações por um período de 4 anos. A LDO ela define prioridades e metas para um período de 1 ano. E hoje, a lei orçamentária anual ela define a origem e a destinação dos recursos. A base legal, obrigatoriedade. Ela é tratada na Lei Federal número 4.320, na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela segue normas do Tribunal de Contas e normas da Secretaria do Tesouro Nacional. A Lei de Orçamento Anual ela é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, ambos definidos pelo Executivo, sempre discutido através de audiências públicas. Então, é uma lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. A finalidade. Ela estima a receita e fixa a despesa. Abrange o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Bom, a lei orçamentária anual, ela tem que haver o equilíbrio financeiro entre as receitas e as despesas, por isso que receita e despesa sempre é do mesmo valor. Então, para o orçamento de 2020, a receita e a despesa está no montante de R$ 48.822.955. Então, as receitas, a origem dos recursos. A Prefeitura pretende arrecadar R$ 39.303.455. O Fundo da Saúde, R$ 2.327.500. E o Instituto de Previdência, R$ 7.192.000, que juntos somam um total de R$ 48.822.955. Aí eu vou detalhar por entidades, começando então pelo Fundo Municipal de Saúde. As receitas correntes somam a importância de R$ 1.937.800, que é composto por impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são as taxas de fiscalização da vigilância sanitária, no montante de R$ 99.200. A receita patrimonial, que são os rendimentos de aplicação financeira, R$ 24.000, que daí é dividido dos recursos próprios, da atenção básica, o ECF estadual, a farmácia básica estadual, o NASF estadual e a vigilância sanitária municipal. É porque cada recurso desse ele entra numa conta específica, por isso que o rendimento também é separado. Aí as transferências correntes, que é o que o fundo ele recebe de transferências da União e do Estado. Somam R$ 1.814.600. Da União, R$ 1.608.600, que vem transferências para o PAB fixo, para a saúde da família, para o PAX, saúde bucal, o NASF, o PMAC, o MAC Exames Federal, a vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e assistência farmacêutica. Aí as transferências do Estado, R$ 206.000, que vem para o cofinanciamento, para o NASF e para a assistência farmacêutica. Aí as receitas de capital. Foi colocado, então, um possível convênio com o Ministério da Saúde para ampliação da UBS de R$ 200.000 e o convênio do Ministério da Saúde para aquisição de um veículo, R$ 190.000. As receitas de capital não têm uma base certinha de quanto se coloca no orçamento. É colocado um valor, mas se entra mais, depois a gente faz suplementação. E caso não entre, a gente faz um bloqueio da dotação orçamentária. Só que o importante é que conste no orçamento, porque geralmente os ministérios eles exigem que tenha um planejamento de um determinado convênio e que ele esteja que ele conste no orçamento, na lei orçamentária, que eles pedem um quadro demonstrativo. Por isso, a gente coloca diversos convênios. Daí tem as deduções da receita de R$ 300. Então, o total do Fundo da Saúde, R$ 2.327.500. A receita do Instituto de Previdência. Receitas correntes, R$ 4.153.000.
que são as contribuições sociais do servidor ativo, do inativo e do pensionista, que juntos somam 1.198.000. Aí tem a receita patrimonial, que são as aplicações em fundos de renda fixa e fundos de renda variável, no montante de 2.805.000. Tem as demais receitas correntes, que é a compensação financeira entre o INSS e o IPREAM Carlos, 150.000. E as receitas correntes intra-orçamentárias, que é entre Prefeitura, Fundo da Saúde e Câmara, que repassam para o Instituto de Previdência, que é a contribuição patronal, 2.440.000, e o aporte para amortização do déficit atuarial, 600.000. Aí tem as deduções da receita, que foi colocado R$1.000, que totaliza para o Instituto de Previdência 7.192.000. A Prefeitura. Receitas correntes, 39.141.150. Os impostos, taxas e contribuições de melhoria, 4.666.000. Os impostos, então, é o imposto de renda, o IPTU, o ITBI e o ISS. As taxas, 392.500. As taxas, que são as taxas de inspeção, controle e fiscalização, que é a taxa de funcionamento comercial, industrial e dos prestadores de serviço, 155.000. A taxa de licença e execução de obras, 43.000. E as taxas pela prestação de serviço, 194.500, que ali estão a taxa de cemitério, a taxa de limpeza pública, que é a da coleta de lixo, a taxa de expediente e outras taxas pela prestação de serviço. As contribuições, que é a COSIP, 903.000. Receita patrimonial, que tem os aluguéis, 19.000, e os rendimentos de aplicação financeira, 142.000. A receita agropecuária, que são as inseminações, 5.500. Receitas de serviços, 133.000, que ali entra serviço de vistoria do Corpo de Bombeiro, 85.000, e o serviço de preparação de terra, 48. Aí as transferências correntes, que representam mais da metade do orçamento da Prefeitura. Tem as transferências da União e transferências do Estado. Juntas, elas somam 32.834.650. Transferência da União, 9.657.750. Aí está o FPM que a gente recebe a parcela em dezembro e em julho, que é o extra de 1%. O ITR, a compensação financeira de recursos minerais, os royalties. Aí tem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o salário educação, o PNAE, da alimentação escolar, o PNAT, que é o transporte escolar federal. Tem o ICMS da Lei Candir. E tem possíveis convênios que são para custeio, que na última audiência, na LDO, a Heloísa comentou, que tinha um para o turismo, de sinalização turística, de 247.750, e do Conselho Nacional de Justiça, que é para o Conselho Tutelar, para a implantação de boas práticas, 30.000. Aí tem do Fundo Nacional da Assistência Social, que vem para o Bolsa Família, do Fundo Nacional da Assistência Social do CRAS, e as transferências do Estado, que somam 18.711.900. A maior parte dessa arrecadação é do ICMS, 16 milhões, IPVA, do IPI, CID. Aí tem o convênio do transporte escolar, que também é para custeio da parte do ensino fundamental, da parte do ensino médio, o convênio do trânsito, que são das multas de trânsito, uma parte para a Polícia Civil, outra para a Polícia Militar e a parte que fica para a Prefeitura, do Fundo Estadual da Assistência Social, para o CRAS. E depois vem as transferências da Casan, que todo mês a gente recebe uma parcela, no ano 60.000. Do Fundeb, a parte dos 60%, que são dos profissionais do magistério, 3.520.000. Fundeb 40%, que são os outros profissionais, 880.000. Foi colocado no orçamento também transferências de pessoas físicas que pretendem destinar o seu imposto de renda, que hoje o Fundo da Infância do Adolescente está com CNPJ próprio, está com um conselho atuante,
Então, foi colocado um valor irrisório de 5 mil, pode ser que arrecade mais, pode ser que não arrecade. Multas previstas em legislação específica, 3 mil. Multas e juros previstos em contratos, geralmente quando há algum em licitação que não cumpre, 10 mil. Indenizações, 15. Restituições, 10. O ônus de sucumbência, 10 mil. E esse ano também vence a folha de pagamento dos agentes públicos, que vai ser feita a venda da folha. Então, foi colocada uma receita no valor de 400 mil. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas é nessa faixa. E as receitas de capital para os investimentos. 5.623.750. As operações de crédito. Foi colocado um montante de 1.728.000. Foi colocado uma possível operação de crédito para a aquisição de um veículo para transporte escolar, 228 mil. E tem a parte do Finisa, que a gente recebeu a metade, uma parcela já recebemos esse ano, receberemos outra, e as duas outras para o exercício 2020. Aí do Finisa tem a parte que é da quadra de esporte, que foi colocado 50 mil. E para casa do agricultor e pavimentação de vias, 1.450.000. Pode falar. Tem microfone. Pode falar. Boa noite. Eu queria saber só o que quer dizer essa receita de terceirização da folha de pagamento ao agente público. É que hoje a Caixa Econômica ela é responsável pela folha de pagamento dos servidores da prefeitura. A gente transfere o recurso para a Caixa e ela destina para cada servidor. Ela é responsável por fazer essa transferência no 5º dia útil do mês, por exemplo. Aí é firmado um acordo de abertura de conta. Tipo, a maior parte das contas da prefeitura tem que ser movimentadas por aquela instituição financeira. E outras... Pode falar, Solange. Há 10 anos, se eu não me engano. Não, 5, Esse contrato foi firmado há 5 anos atrás. Na época, acho que foi 350 mil que foi negociado. Se eu não me engano, foi 325. Uma coisa assim. E agora, em setembro de 2020, vai vencer. Sim, a gente pode dizer, entre aspas, que é vender a folha. Exato. Né? Aí, quer dizer, Banco do Brasil, ou Caixa Econômica, enfim, vai haver uma disputa e quem pagar mais acaba firmando o contrato. O outro banco, como nós não temos, no momento, sócios cooperativas, né, talvez, enfim, é uma coisa bem democrática, assim. E quem oferecer mais, acaba comprando. A gente está colocando ali 400 mil reais, porque, como da última vez foi 300... E aumentou o número de servidores também. Exatamente. Então, é um recurso que a gente já está contando, uma receita que vai entrar no próximo ano. Uhum. E ela é exclusiva de recursos próprios, do ordinário, né, destinado à educação, saúde. Para... Eu tenho uma colocação. Boa noite a todos. É importante que se fale também, aproveitando a presença da secretária de administração, que se faça uma conversa com outras instituições privadas também, né, porque pode ser uma forma de a gente trazer outro banco aqui para o município. Né? A gente não tem nenhum banco privado, né, nós temos cooperativas, nós temos 2 bancos públicos, mas não temos nenhum banco privado. Então, seria uma oportunidade para se fazer um contato e facilitar. Com certeza viriam, né, se tivessem as contas dos funcionários, até porque, quando da vinda da Caixa Econômica Federal para o município, uma das coisas que efetivamente foi decisivo para a vinda foi a venda das contas para a Caixa Econômica Federal, né? Bom, a alienação de bens, 5 mil reais, amortização de empréstimos, 500, e transferência de convênios da União, 3.500.250 reais. A ele também foi colocado possíveis convênios com o Ministério da Educação, ampliação da rede física do ensino fundamental, 400 mil,
Do ensino infantil, que a gente já tem a creche em andamento, 400 mil. Um outro possível convênio para aquisição de veículos, 228 mil. Funasa para as fossas domiciliares, 250. Funasa coletor de lixo, 200 mil. O Ministério das Cidades, pavimentação de vias, 300. O Ministério da Defesa Civil, aquisição de veículos, 80 mil. O Ministério do Turismo, Centro de Apoio ao Turista, 120. O Ministério do Desenvolvimento Social, o Centro de Convivência, 225. O Ministério do Desenvolvimento Social, o CRAS, 150. Ministério da Agricultura, aquisição de equipamentos agrícolas, 200 mil. Ministério do Esporte, aquisição de um ônibus, 200 mil. Ministério do Turismo, pavimentação de vias, 200 mil. Ministério da Cultura, revitalização do auditório, 50 mil. Ministério da Agricultura, construção de ponte, 247.750. Ministério do Desenvolvimento Regional, aquisição de equipamentos rodoviários, 249.500. Aí tem a transferência de convênios do Estado, 390 mil, que foi colocado Secretaria de Infraestrutura Pontes, 190 mil, e pavimentação de vias, 200. Aí vem as deduções da Receita, 5.461.445. Deduções da Receita Corrente, que é dos impostos, taxas, 303.445. Ali boa parte está da cota única do IPTU. E a dedução da Receita para a formação do Fundeb, 5.158.000. Então, o total da Prefeitura, 39.303.455. Ali eu coloquei um comparativo da receita do que foi orçado no ano de 2018, o que veio para o orçamento de 2019 e o que está projetando para 2020. Então, as receitas correntes de 2018, 34.714.500. Em 2019, 36.869.450. E para 2020, 39.769.205. A receita de capital, em 2018, 2.126.000. Em 2019, 5.520.000. Em 2020, 6.013.750. Pode? São os investimentos. Convênios para... Isso, federal, estadual, para algum investimento, para aquisição de algum material permanente, tipo uma caçamba, um equipamento agrícola, também. Sim. As receitas intra-orçamentárias, em 2018, 2.545.000. Em 2019, 2.826.000. E 2020, 3.040.000. Então, o total das receitas em 2018, 39.385.500. Em 2019, 45.215.450. E 2020, 48.822.955. Aí eu coloquei em gráfico, para ficar mais visível, mais claro, a receita estimada, que foi o que eu falei, em 2018, 19 e 20, e ao lado o que efetivamente se arrecadou até setembro. Eu coloquei setembro porque no ano 2019 a gente tem até 30/9 de certeza do que foi arrecadado. Daí todos os anos eu coloquei nesse mesmo período. Em 2018, o município arrecadou 29.047.126. Até setembro de 2019, 32.679.398. E, se for nessa mesma perspectiva, até setembro de 2020 se arrecada 36.617.216. Bom, a parte da origem dos recursos era essa, de despesas correntes, de receitas correntes, receitas de capital. Agora a gente vai para a parte da destinação destes recursos. Alguma dúvida referente à parte das receitas? Elaine, só Pode. queria... Ali, uma estimativa de 48 milhões para 2020. Sim. O excesso de arrecadação, como é que você vai colocar aqui para nós até por exemplo, 2019?
Você diz o que teve um excesso em 2019 que vai para o orçamento de 2020? 2019 você botou uma estimativa de 45 milhões, certo? Sim. Uhum. A gente sabe que tem um excesso da arrecadação. Sim. É isso que não está contabilizado ali, né? Até dezembro. Qual foi o excesso? No excesso de 2019? Não teve, porque a gente estamos em outubro, né? Mas, por exemplo, 2018. Qual foi o excesso de arrecadação quando chegou no final do ano? Então, houve um superávit em 2018, é isso que você está querendo dizer? Ele pode ser livremente alocado em 2019, onde o prefeito quiser destinar aquele superávit de 2018, esse ano ele pode destinar para onde que ele quiser, através de decreto do chefe do Poder Executivo. Só que ele não consta no orçamento do próximo ano, porque ele já esteve no orçamento do ano anterior. Tá, perfeito. Mas o valor, quanto é que foi o superávit em reais? De Quantos 2018? milhões? Isso, tem... De recursos próprios, se eu não, olha, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano foi uns 600 e poucos mil. Uhum. Quase 700, né? Ok. Da fonte do 100, recursos próprios que podem ser livremente alocados. Porque cada fonte de recurso houve... Ele não entra no orçamento? Fica livre? Ele fica livre. Fica livre. Não sei se eu fui clara. Não, sim, Elaine. é isso que eu queria saber, porque, por exemplo, vamos dizer que ali... Só que isso não vai na lei orçamentária para o próximo ano. Exatamente, fica livre para ele gastar Exatamente. onde quer gastar. Através de... Por isso que, por exemplo, a estimativa é 48 milhões, mas Isso. pode chegar a 50 milhões. Exatamente. Durante isso o ano, que- ele pode ir utilizando esse excesso e alocar onde ele quiser. Achar, né? Não, ok, perfeito. Ô, Elaine, mas eu penso que seria interessante, conforme indo ao encontro da fala do vereador, que se colocasse nesse comparativo, porque esses 600 mil não estão presentes nesse 39.385.000, correto? Não, porque esse ali foi a O estimativa. orçamento. Aham, o orçamento. Só que deu além disso. Sim. Porque acaba desaparecendo esse montante, esses 600 mil, entendeu? Seria interessante que se colocasse, talvez, um campo acima desse total de receita, o superávit ou o déficit. O que foi efetivamente realizado, então. Isso. Só que daí, nesse aqui, dá para ter uma base até setembro, né? Mas até setembro. Porque daí eu não tinha como estimar o 2019. Isso. Mas nas audiências públicas do excesso... Na verdade, isso é tratado na audiência pública das metas físicas só que eu não recordo. No montante de 1 milhão, se eu não me engano, na fonte de recursos ordinários, né, Solange? Né? 1 milhão e 100, né? Isso. A arrecadação esse ano, mês a mês, ela está superando a Por meta. isso que é interessante. Então, esse ano a estimativa é de 47 ou 48 milhões que você botou. 1 milhão e pouco já, vai para Exatamente. 49 milhões, que é importante. Vai dar muito mais. Só que não quer dizer que esse 1 milhão vá para o próximo ano, porque ele já está sendo utilizado no decorrer do exercício. Bom, as despesas. Então, as despesas total, no montante também de 48.822.955. Para o Instituto de Previdência, 7.530.200. Para o Fundo Municipal de Saúde, 9.174.899. Para a Câmara Municipal, 2.100.000. E a Prefeitura, 30.017.856. Aqui eu vou tratar as ações por programa. Também vou fazer um comparativo de 2018, 19 e 20, o que foi orçado, o que foi colocado no orçamento, não o realizado. Então, o programa 001, Gestão Eficiente e Responsável. Ação 2001, Manutenção do Gabinete do Prefeito. Em 2018, foi orçado 904.300, 2019, 813.000 e 2020, 914.000. Eu vou passando as ações e eu vou falar o que foi colocado para o orçamento de 2020. E aí, se alguém tiver algum questionamento, ao final, a gente pode voltar aos slides, se preferirem. A ação 2002, manutenção do Conselho Tutelar.
Então, para 2020, foi colocado um montante de 155 mil. Aí tudo isso engloba o 3190, que é folha, o 3390, que é toda a parte de manutenção, e o 4490, que são os investimentos. O programa 002, Modernização e Inovação Administrativa. Ação 1005, Revitalização e Reforma da Sede Administrativa. Para 2020, foi colocado um montante de 170 mil. A ação 2003, Manutenção da Secretaria de Administração. Um total de 1.762.200. A ação 001, Amortização do Déficit Atuarial, R$ 600 mil. O programa 003, Planejando Antônio Carlos para o Futuro. Ação 2028, Manutenção da Secretaria de Planejamento. Um total de 462 mil. Ação 2029, Defesa Civil, um total de 82 mil. O programa 004, Esporte, Lazer, Bem-Estar e Juventude, na ação 1016, Aquisição de Veículos para Incentivo ao Esporte, R$ 400 mil. Aí ali tem o convênio que eu falei anteriormente, 200 mil, e foi colocado fonte de recurso ordinário, um valor de 200 mil. A ação 2026, Incentivo ao Esporte Amador, um total de 673 mil. Na última audiência, quando a gente definiu as metas e prioridades para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi falado muito do esporte. Então, ali no 3390, em 2018 e 2019, tinha um montante de 300 mil para custear as despesas, e em exercício 2020 foi colocado um montante de 400 mil. Isso. Programa 005, Turismo e Desenvolvimento. Na ação 1017, Construção do Centro de Apoio ao Turista. Em 2020, 130 mil. Esse convênio ele tem possibilidade de ingressar nos cofres públicos em 2019, porque, se eu não me engano, o total do convênio ele é 250 mil. Então, por isso que no orçamento 2020 foi colocado 120, mas caso não entre esse ano e entre no próximo ano, a gente suplementa através de crédito suplementar. Isso. Ação 2027, Promoção das Atividades Turísticas do Município. Foi colocado um montante de 106 mil. O programa 006, Educação à Base do Futuro. Na ação 2004, Oferta de Alimentação Escolar, que tem a parte de recursos próprios e a parte que vem do governo federal, no montante de 300.500. Na ação 2005, Manutenção do Ensino Fundamental, um total de 2.963.000. Ação 2006, Manutenção do Ensino Infantil, um montante de 4.180.564. Ação 2007, Manutenção do Transporte Escolar, um total de 1.396.000. Ação 2008, Apoio aos Estudantes de Ensino Médio, que a gente recebe um repasse do governo do Estado, no valor de 187 mil. E Apoio aos Estudantes do Ensino Superior, que é com recursos próprios, 180 mil. Ação 2011, Manutenção da Educação de Jovens e Adultos, 103.500. É porque um é ensino fundamental e o outro é o ensino médio. Ação 1001, Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental, 460 mil. Aí ele tem os recursos próprios, 10 mil, um possível convênio, 400, e uma parcela do Finisa, 50. Pode ser que a gente receba toda essa parcela no exercício de 2019, mas pode ser que ainda fique uma parte para 2020. Ação 1002, Ampliação da Rede Física do Ensino Infantil, de recursos próprios 10 e do convênio 400 mil. Ação 1003, Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar, 457 mil. Ação 0002, Amortização da Dívida da Educação. Como a gente tem a operação de crédito com Finisa para a construção da quadra, tem que ser amortizado na educação.
Então, um total de 17 mil. O programa 0007, Cultura, Nossa Identidade e Expressão. Na ação 1004, reforma e revitalização do Centro Cultural, 55 mil. Ação 2012, manutenção da Biblioteca Municipal, 154 mil. Na ação 2013, apoio a eventos, grupos e manifestações culturais, 97 mil. Ação 2014, preservação e recuperação do patrimônio histórico, que é aqui o museu, 43 mil. Por isso que foi colocado ali folha de pagamento, que até então o museu foi inaugurado agora recentemente, né? Ação 2022, manutenção do projeto Escola de Música, Artes e Danças, 181 mil. Isso, é porque, na verdade, só que tinha um servidor que ele estava alocado no apoio a eventos, grupos e manifestações culturais. Só que daí a gente vai colocar ele na manutenção do projeto Escola de Música para a gente saber o real custo da ação. Aí tem o programa 0008, Proteção Social para um Futuro Melhor. Na ação 2010, apoio à PAI, 126 mil, que ali a gente aumentou o repasse, porque a PAI aqui de Antônio Carlos é para estar funcionando, daí a gente vai repassar. É o repasse para a PAI aqui, ou para a PAI de Biguaçu. Isso. Exato. Não, no orçamento constava um valor de 50 mil. Isso, mas não chegava a 50, né, Ana? No exercício 2018 foi repassado 40 mil. Posso perguntar? Já Claro. que abriu aquela ação 3190, né, que é 12, 5 mil, 2020. Para nós só vem ação 3.190. Porque isso aí é a folha de pagamento, é classificação orçamentária. Isso é importante, até colocar, né, especificar. Porque... No rodapé? Tá. Exatamente. Eu acho importante detalhar, até porque mais altos também. Todos os códigos, né? Cada código dizer o certo até desmiuçar, porque o que você gasta na educação infantil, você sabe que gastou esse ano, né? Cada item. Então você vai fazer uma estimativa 10%, vai botar acima daquilo que você gastou. Na verdade, até porque o orçamento vai ser maior, né? Então, isso é interessante para nós, né? Até porque nossa função é fiscalizadora, né? Do dinheiro público. Então, a LOA é o local onde é que nós vamos detalhar, né? Até para que a gente tenha uma noção, só quando vê 3,90 aquelas ações, a gente, né, alguns não têm esse discernimento, não têm um entendimento. Eu também, muitas vezes, por número, não vou conseguir entender. Então, acho que a gente poderia detalhar um pouco mais essa questão aí. De cada orçamento, de cada secretaria, o que é gasto com funcionário, o que é gasto com... É que às vezes eu penso que podia ficar muito cansativo, mas eu posso detalhar. Ou até dar um exemplo, a gente de vez em quando pede muita informação para o administrativo, pegar nossos e-mails, às vezes a gente faz uma indicação aqui, pode mandar para o nosso e-mail, porque lá a gente pode abrir, até economicidade, né, de papéis, essas coisas, até para a gente também fazer a parte nossa como vereador, né, de cidadão, até para também passar para aqueles que nos perguntam, às vezes, alguma situação que a gente acha importante, né? Eu penso que se vocês conseguirem, né, descodificar, porque eu efetivamente comecei a entender isso quando virei secretário, porque senão também não entendia, né? Principalmente o código da despesa, né? 3390, 4490, 3190, aquela coisa. A ação é um pouco... Porque a ação está lá em cima, está descrito o nome dela, né? Mas para a gente entender, porque muitas vezes realmente fica um pouco complicado, só como, né, não fosse um gráfico, botar a legenda ali dos códigos, né? Mas ficou alguma dúvida dos anteriores? Eu posso esclarecer melhor, então? Pelo que eu entendi, 3.1.90, R$5.000 seria folha de pagamento. Porque na verdade ali constou o 3.190 para uma possível cessão de um servidor do município para trabalhar na PAI. Perfeito.
Isso pode acontecer, Claro. pode não acontecer, mas a gente consta no orçamento Sim. um valor irrisório. Orça ele, né? É isso. Tá. E o 3.3.50? É a transferência a uma outra instituição, que no caso... Pagamento pelo serviço prestado. Uhum. Aí o 4490 seria material permanente, algum investimento. Perfeito. Obrigado. Ana não, Erlaine, eu queria fazer uma sugestão, porque tu tem tudo isso daí, essa apresentação por e-mail, né? Sim. Então, de repente, tu envia esse e-mail para os vereadores e no corpo do e-mail tu coloca todos os códigos e coloca ao lado a que se refere. Sim. E aí eles vão... Porque só essa apresentação são 90 e poucas páginas. Exatamente, Dessa por maneira isso que eu- sucinta. É, Tu imagina isso. se tu for esmiuçar. Isso vai dar 200 Lá e poucos depois da slides. introdução, digamos assim, É. né? Um... Aí tu pega o e-mail, tu coloca cada código, né? Coloca direitinho do lado e envia para eles. Daí fica mais fácil, né? Não, perfeito. Só que aqui, quando a gente trata de dinheiro público, a gente tem que desmiuçar, desculpa. Essa é a nossa função, e a função de vocês, muito mais de fazer isso, até para prestar para todo cidadão que aqui está nos ouvindo, aqueles que estão aqui presentes, saberem de onde é que está sendo gasto o dinheiro público, de uma forma transparente e de forma correta e justa. É isso que a gente está querendo. Simplesmente isso. Até porque a gente é questionado de várias formas para fazer essa parte. E muitas vezes a gente não está, né, a parte de muitos números ali, então por isso que a gente quer ver com mais afinco. E também quero dizer para a senhora, secretária, que muitas vezes a gente pede informações e não vem. Então isso é importante, parabenizo aqui o secretário da Saúde, imediatamente quando a gente solicitou ele algumas informações, ele prontamente ele já nos mandou dentro do prazo legal, que é 15 dias. Então, às vezes, muita secretaria não dá para nós as informações corretas dentro do prazo legal, que são 15 dias. Pelo menos para a gente poder dar uma olhada e ver as ações estão sendo corretas ou feitas da maneira que a população também nos cobra. Por isso. Olha, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, nós estamos aqui para a maior transparência possível, só por uma forma, até um pouco para facilitar, porque vocês imaginem se nós apresentarmos aqui 200, 300 slides, a gente vai ficar aqui até às 10 horas da noite, então, só tentei ser sucinta, mas transparência não nos falta. Qualquer dúvida, você pode questionar, que a gente está aqui para dirimir qualquer dúvida sua, tá? Não, perfeito. Eu acho que a secretária colocou certo. É importante passar para o e-mail da Câmara, para não precisar passar para todos os vereadores. Passa para o e-mail da Câmara essa apresentação e embaixo colocar os códigos e aí o nosso secretário passa para todos os vereadores. Mas é importante sim, porque as pessoas perguntam quanto é que vai ser gasto em tal no esporte, né? Que fala-se muito aqui, o esporte não tem investimento, não tem dinheiro. Quanto é que foi? Então a gente não sabe o que é folha de pagamento, o que é investimento, o que é isso, é importante. Obrigado. Até para a questão, Felipe, algumas prioridades. Nem sempre as prioridades que são colocadas aqui é a prioridade do povo. Por isso que tem que ter a discussão. Principalmente na infraestrutura, principalmente na saúde. Então, aí que está a discussão. Por isso que as audiências públicas, para nós ter as prioridades. E para colocar aonde o dinheiro é para ser gasto da forma mais prioritária. Por isso tem algumas ações aqui que são realmente contundentes. Mas tem outras que nós podemos debruçar aqui, discutir, nós, levar para outras prioridades. É importante. Vereador Felício, concordo com suas palavras, eu estou como vereador licenciado nesse mês. Quando o nobre vereador falou sobre economizar até em folha de papel, parabenizo esse ato, porque é muito importante. Agora, eu fico entristecido, às vezes, quando a gente fala em economizar dinheiro público e da Câmara, ter vereadores que me questionam que o dinheiro da Câmara é da Câmara, não deve ser economizado para devolver ao Executivo. Isso me entristece muito. Então, parabenizo o vereador Felício por dizer que temos que economizar, porque muita gente não sabe, mas enquanto que eu fui presidente, eu ouvi várias pessoas, vários vereadores assim, dizer o dinheiro da Câmara é para ser gasto na Câmara, não deixar o prefeito fazer o que quer. Então, parabenizo o vereador Felício pela preocupação dele
principalmente em até economizar folha de papel. Parabéns, vereador. Ok. Ação 2015, manutenção de ações de assistência social, no montante de 279.500. Ação 2016, atenção à população da terceira idade, no valor de 86.000. Ação 2017, manutenção do FIA, 13.000. Então, ali foi colocado as possíveis transferências do imposto de renda. Ação 2023, manutenção do CRAS, 250.000. Ali a maior parte são transferências do governo da União e do governo estadual. E de recursos próprios foi colocado 21, só que também tem a ação da assistência social, que uma parte sai de uma parte sai de outra. Ação 1006, construção e aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência, 385.000, que no caso tem o convênio, 225, e a contrapartida do município, que é 160.000. Ação 1007, construção do CRAS e aquisição de equipamentos, também o convênio, 150, e recursos próprios, 5. O programa 9, manutenção e ampliação da infraestrutura, transporte, mobilidade dos serviços e espaços públicos. Na ação 2018, manutenção dos serviços do trânsito, que ali vem a Polícia Civil, a Militar e a parte do trânsito, 85.400. Na ação 2019, ampliação, melhorias e manutenção dos serviços de iluminação pública. Para 2020, 903.900, que é a COSIP. É porque, em 2019, a iluminação pública ficou a cargo do Sim Catarina. Até então, a gente tinha licitação própria, que era a Energiluz, que fazia toda a parte de manutenção. Em 2019, a gente aderiu ao Sim Catarina. Então, para 2020, já foi colocado que seria o Sim, através de consórcio público, que é o 3393. Se fosse próprio, seria o 3390 e o 4490. Hoje nós arrecadamos da iluminação pública mais... Nós estamos em déficit ou não? Hoje o que é arrecadado da iluminação pública, ela... A arrecadação, ela cobre a despesa. Cobre? Sim. Não, até porque... E ali é ampliação, melhorias e manutenção do serviço de iluminação. Somente em melhorias em manutenção das lâmpadas, é isso? Isso, e uma ampliação de uma rede. De rede ou ampliação de luminárias? É isso que tem que ser bem declarado. Se tem uma rua que quer fazer uma ampliação, quer, sei lá, colocar mais postes, quer aumentar a rede, pode ser feito com esse recurso. Não, pode. É melhorias, ampliação de iluminação pública. E rede não pode. Gente, não pode, gente. Como você diz? É assim, ó, melhorias, certo? Tem uma rua lá com lâmpadas queimadas. A empresa vai lá e troca. Melhorias. Utiliza-se desse recurso. Ok. Colocar um garfo e a lâmpada. Ok. Ampliação. É isso que é ampliação, pelo meu entender, está dizendo. Aplicação, melhorias e manutenção dos serviços de iluminação, Trocar não de um poste, ampliação. Um poste está num local, quer Perfeito. tirar esse poste daqui e colocar Perfeito. em outro local. Não é nem poste colocado, não nada. pode. É só a iluminação pública. Está dizendo bem declarado ali, não é? A ampliação hoje funciona assim. Quem fez um loteamento, ele tem que pagar a rede toda, os postes todos, Sim. e doar de volta para a Celesc. Então, isso seria Ok, ampliação. exatamente. Mas aí a ampliação da luminária, no caso, só isso. Da que vai no iluminação poste. pública. Da iluminação Isso. pública, sim. Perfeito. Aonde já tem postes, tem ruas que já tem postes, já Sim. tem... Queimou uma lâmpada. Não, aí é manutenção, aí não é Melhoria? ampliação. Sim. Não é melhoria, é manutenção. Queimou uma lâmpada é manutenção, mas tá não ali é melhoria. manutenção? Não, isso aí pode. A COSIP é para isso. É o que não pode, é o que a Vera disse que podia, mas não pode. Se eu vou fazer um loteamento, eu sei que eu sou responsável por tudo isso aí, entendeu? Sim. Não, a Do parte, do lote-
A partir do momento que a rua não é pública. Sim. A partir do momento que ela é pública, já passa para o poder público Com a certeza. iluminação. Não, tudo. essa parte ali eu entendi. Sim. Mas o que eu quero dizer assim, ó, se ali na rua, na nossa rua, Guiomar, Certo. está precisando ampliar mais um posto, isso aí não entra nisso aí? Não, não pode. Não pode entrar? Não pode puxar a rede e não pode botar poste. Isso não pode. Isso aí é E só aí, para qual é o manutenção do... custeio que vai ali, onde é que entra? Porque quem quiser aumentar a rede, o dono da residência ele é obrigado a pagar, né, a concessionária. E aí depois tem que doar para a concessionária fazer a manutenção. Infelizmente é assim. Inclusive, já que a audiência pública está sendo transferida, muitos munícipes não sabem, onde tem alta tensão e tem postes, no caso só tem alta tensão, não consegue se colocar iluminação pública. Exatamente. Tem que ter a baixa tensão, no caso, para ser colocada iluminação pública. E nem isso a prefeitura pode fazer. Há ruas que só tem alta tensão. Nesse caso, a prefeitura não tem como colocar iluminação pública, mesmo que haja poste e que haja luz passando, a energia passando. É o que seria ali na Floriano Beza que eles estão pedindo e não tem, então por isso que não está sendo feito. Exatamente. Melhorias tem que ser com a empresa concessionária que nos atende aqui, a Celesc. Ou particular, ou proprietário, ele vai fazer esse pagamento e pôs ele descontado em energia lá para ele. Ele doou para a empresa e faz. É por isso que eu fiz um requerimento em 2017, até hoje eu não tive essa... Porque é importante essa clareza, não só para nós, mas para o município também. Quando a gente fala de manutenção, é a ampliação da rede Já existente. já existente, exatamente. O garfo com a lâmpada para fazer a iluminação daquela rua. Uhum. Ação 2020. Manutenção de equipamentos e serviços públicos, no total de 2.857.000. Ação 2021. Manutenção do Furebom, 87.000. Ação 1008, aquisição de equipamentos rodoviários, 349.500. Na ação 1009, construção, restauração e reforma de bens públicos, 492.750, que ali tem convênios com o governo federal e estadual, que pode ser abrigo de passageiros, pontes, praças, parquinhos. Na ação 1010, pavimentação de vias, que tem recursos próprios, convênio com o governo federal e estadual, e a operação de crédito, 2.211.000. Isso é importante também. Essa pavimentação de ruas já tem que estar ali constando nas ruas que vai ser feitas. Isso são prioridades, isso é importante. Esse orçamento é adquirido de impostos do nosso município, certo? Então, quando a gente vai fazer uma LOA, a gente já tem que destinar já o recurso mais ou menos previamente, por prioridades. Então, o ano que vem nós vamos calçar a rua João Nau, né? Ou vamos estabelecer outras ruas que já estão prioridades, que estão mais no centro, que tem mais o fluxo de pessoas. Isso é prioridade. Então, a LOA já tem que ter destinado, já discutido lá na administração e com o povo, quais são as prioridades e já destinar esse recurso para essas ruas. Porque, senão, chega o ano que vem, aleatoriamente escolhe A, escolhe B, escolhe C. E não é. Ô, Pelé, A lei não pede isso, a lei pede para... tu não deixa de estar certo, mas isso daí tem que ser discutido na LDO. Tipo, né? Foi definido na LDO que essa ação iria para o orçamento de 2020. E hoje aqui a gente trata de recursos. Ok. Só que lá na LDO deveria ter citado. Não, a LDO é discutida depois. Não, primeiro a LOA, certo? Primeiro a LDO, depois a LOA. Tá, tudo bem. Isso hoje à noite depois, mas só que é o seguinte, nós não podemos deixar de ter já ou não. Você, como controladora interna, você deveria já cobrar lá do administrativo. Você... Não é o administrativo, sim, em audiência pública. Sim, exatamente, mas você já deveria cobrar do administrativo fazer as audiências públicas para prioridade. Isso é função sua. Mas o que a gente está fazendo aqui? Sabias A que audiência isso? pública? É então, tua também, vereador. Exatamente, por isso que eu estou cobrando. A minha função é exatamente igual à tua. Exatamente, por isso que eu estou aqui querendo sinalizar o caminho, porque a gente teve em congresso,
e Ministério Público, Tribunal de Contas, eles estão já nos orientando para não vir aqui aprovar simplesmente esses números. Eles já estão nos orientando a fazer com que o administrativo venha com o beabá já prontinho. Para quê? Para nós discutirmos as ações e ser a prioridade e o município aplicar, já sabendo o ano que vem, com o recurso, já aplicar naquelas obras que ali prioridades já foram discutidas. Na verdade, ali o 4490, com a fonte 1,83 de 1.250.000, é o do Finisa, que já tem ruas definidas. Ali o 1,34 e o 1,64 pode ser possíveis convênios, que hoje a gente não tem a rua específica. Então, às vezes, não tem como tratar já ali um convênio para a rua tal. Os recursos próprios, sim. Ação 1011, saneamento básico, que são as fossas domiciliares, 252.000. Aí o programa 0010, agricultura, produção com sustentabilidade, na ação 1012, aquisição de máquinas, implementos e equipamentos agrícolas. Ali também tem os recursos próprios e um possível convênio, que totaliza 230.000. Na ação 1013, construção da Casa do Agricultor, 210.000, que tem uma parte do Finisa. Ação 1022, construção de bens públicos na agricultura, que na verdade é uma ponte, que já tem um convênio definido, e por isso que precisa constar no orçamento, que caso ele ingresse, já tem que estar constando o valor que seria de contrapartida, que nesse caso é R$ 250, e o recurso de convênio, R$ 247.750. Na ação 2024, manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, no total de R$ 1.873.892. O programa 0011, Meio Ambiente, Preservar e Proteger, na ação 1014, aquisição de caminhão e equipamentos para coleta de lixo, 205.000. Ação 2025, serviço de coleta e destinação final do lixo, um total de 560. Ali ela diminuiu um pouco, porque a coleta agora é própria, então ali só tem a parte da manutenção mesmo, né? Combustível, servidores, não tem mais a parte que a gente paga para a empresa para ela coletar o lixo. Aí o programa 0012, Saúde e Promoção da Qualidade de Vida. Na ação 1018, ampliação e manutenção da estrutura de saúde, num total de 220.000. Também um recurso de um possível convênio. Na ação 1019, aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde, 195.000. A ação 2030, que é a manutenção da unidade de saúde, com folha de pagamento, a manutenção, investimentos, R$ 4.564.399. A ação 2031, que são ações de saúde da família, num total de R$ 2.353.000. Ação 2032, ações com agentes comunitários de saúde, num total de R$ 587.800. Ação 2033, ações de saúde bucal, 404.000. Ação 2034, ações de assistência farmacêutica, 358.000. Ação 2035, ações de vigilância sanitária, 131.900. Ação 2036, ações de vigilância epidemiológica, 100.800. E amortização de dívidas da saúde, que é para amortizar o FGTS. Ele não constou no exercício de 2019, só que ele veio uma lei específica aqui para a Casa Legislativa, para incluir no PPA e na LDO. Então, para 2020 já está constando, no valor de 260.000. O programa 0013, gestão do regime próprio de previdência social.
na ação 2037, administração do IPREAM Carlos, no montante de 221 mil. Ação 0006, pagamentos de inativos e pensionistas do IPREAM Carlos, 3.518.200. E ação 0007, pagamentos de inativos e pensionistas do Tesouro, 320 mil, que esse é a prefeitura que repassa para o Instituto de Previdência. Programa 0014, encargos gerais. Ação 0003, amortização de dívidas, que atualmente a gente tem a dívida com o INSS, que vai para o orçamento de 2020, que é o INSS, o BRDE e o FGTS. E no caso o FINIS a gente só vai pagar os juros, que a amortização é a partir de 2021. Por isso que diminuiu o valor, que esse ano acaba o BADESC. Então, para o orçamento de 2020, 970 mil. Ação 0004, contribuição ao PASEP, 360.500. Ação 0005, contribuição a entidades municipalistas, 145 mil. E o programa 0015, ação legislativa, na ação 2038, manutenção das atividades político-parlamentares, um montante de 2.050.000. E a ação 1020, reforma e melhoria da sede da Câmara Municipal, 50 mil. Aí tem a reserva de contingência do Instituto de Previdência, 3.471.000. E da Prefeitura, 33.650. É colocado esse valor na reserva, só que a partir de... ele só pode ser utilizado depois do dia 10 de dezembro de cada ano. Então, no caso, se ano que vem precisar utilizar recursos que estão na reserva de contingência, só depois de 10 de dezembro de 2020. O programa 0017, Comércio Forte, Cidade Desenvolvida, na ação 2040, apoio à indústria e comércio, manteve os 10 mil. A parte de cada ação termina aqui. Aí, no caso aqui, eu coloquei por órgão unidade o percentual que cada um representa do orçamento. Então, do total dos 48.822.955, 4,30% é para a Câmara Municipal, 2,19% para o Gabinete do Prefeito, 5,19% Secretaria de Administração, 22,91% Secretaria de Educação e Cultura, 2,65% para Assistência Social, 14,83% Secretaria de Obras, 6,84% Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 2,68% Esportes e Turismo, 3,02% Encargos Gerais, 1,11% Secretaria de Planejamento, 18,79% Fundo da Saúde, 15,42% para o Instituto de Previdência e 0,07% para a reserva. Um questionamento, talvez, bom, para entender. Como que ficou 22,91% para a educação? Como assim? O mínimo não seria 25%? Mas esse mínimo de 25 que a legislação diz é determinadas receitas resultantes de impostos devem ser destinadas para a educação. Imposto de renda, tudo que entra de imposto de renda, IPTU, ISS, TBI, o Fundo de Participação do Município. Tudo que entra de receita, então... determinadas receitas, não são todas as receitas. Assim, né? Então é por isso que do montante, somando-se convênios federais, que vem destinado para uma certa... Do todo o orçamento Entendi. Como um todo, 22,91% está na educação e na cultura. Uhum. Mas não quer dizer que é esse 25% do mínimo da legislação, que é só de determinadas receitas. Sim, sim. Mas, digamos, descontando-se os convênios federais, convênios estaduais, que não entra nessa cota de 25% para a educação, quanto que ficaria o orçamento destinado para a educação? A educação a gente vai destinar no exercício 2020 28% também. 28%? Sim. Certo. Que eu vou tratar e saúde? nos próximos... Ah, tá, é o próximo. Uhum. Aí aqui tem um demonstrativo dessa despesa segundo a sua natureza. Então, desses 48 milhões, 36.796.155 são para despesas correntes.
Nela está pessoal e encargos sociais, que representa 24.643.064. Juros e encargos da dívida, 495. Outras despesas correntes com a manutenção, 11.658.091. As despesas de capital, que são os investimentos, amortização de dívida, 8.522.150. Para a parte de investimentos, 7.770.150. A amortização da dívida, 752.000. Aí a reserva de contingência está do Instituto e aquela da Prefeitura, 3.504.650. Aí aqui está, então, a aplicação em educação. A exigência mínima é 25% de determinadas receitas resultantes de impostos. Para o orçamento 2020, vai os 28%. Aplicação em saúde, o mínimo é 15% e vai se aplicar 23%. As transferências, elas somam 9.285.599. Destas, 338.200 vão para o Instituto de Previdência, para pagamentos inativos e pensionistas do Tesouro. Para o Fundo Municipal de Saúde, 6.847.399. E para a Câmara Municipal, 2.100.000. Bom, a proposta orçamentária da origem e destinação dos recursos foi essa. A gente está aqui para debater. Se alguém mais tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, a princípio seria isso. Depois o projeto virá para a Câmara de Vereadores para debate dos senhores. Isto? Isso daí eu vou detalhar certinho e mando aqui para o e-mail da Câmara de Vereadores. Qualquer dúvida, é só me procurar. Tá ok? Eu quero fazer apenas um breve apontamento, já em tom de agradecimento também, porque os senhores sabem, né, da nossa luta por mais recursos na área do esporte, né, isso porque enquanto estive na secretaria, a gente passou bastante trabalho para conseguir administrar um recurso tão enxuto, fazendo bastante coisa. E quando dessa notícia de que o esporte teve um reconhecimento de mais 100 mil, né, no 3390, e também uma dotação para compra, uma dotação expressiva para compra de um veículo, né, para aquela secretaria, de recursos próprios 200 mil, mais 200 mil em convênio, né? Mesmo que não haja um convênio, há a possibilidade, né, certa de se fazer uma aquisição. Então, é um motivo que muito me alegra e, por isso, parabenizo a secretária Solange, toda a administração, por essa peça orçamentária que atendeu a audiência pública das leis de diretrizes orçamentárias, né, que foi realizada e que vocês perceberam que existia, sim, um clamor por mais recursos para aquela secretaria. E também muito feliz em ver que o nosso município irá investir 28% do orçamento em educação e 23% na área da saúde em 2020. Isso também é um motivo de muito orgulho para nós que fazemos parte dessa gestão. Muito obrigado. Ok. Então, agradeço a presença e a participação de todos. Qualquer dúvida.